pediram para falar um pouquinho sobre os instrumentos da espiritualidade coletiva. E nós conhecemos já muitas coisas, mas não damos normalmente o nome de espiritualidade coletiva ou instrumentos da espiritualidade coletiva nas nossas fazendas, nas nossas casas, mas todos nós conhecemos o que é comunhão de almas, comunhão de experiências, o que é o colóquio, o que é a hora da verdade, o que é o pacto. Eu gostaria, neste momento, de falar de alguns desses aspectos que poderiam ajudam a mim, ajudam você, a realmente entrar em mais profundidade nesses temas, nesses elementos que nós usamos cada vez, que nós temos cada vez, que nós falamos deles a cada vez, mas para alguns pode ser que ainda falte alguma informação. É claro que eu não tenho as condições de esgotar esse tema aqui nesse momento, mas quero dar algumas pistas daquilo que nós vivemos como espiritualidade coletiva dentro da Fazenda da Esperança, dentro da família da Esperança. Comunhão de experiências. Nas nossas fazendas, normalmente, alguns chamam de troca de experiências. Por que eu prefiro comunhão? Porque troca talvez tenha um significado que não traduza verdadeiramente aquilo que fazemos, o que deveríamos fazer. Porque para nós o sentido primeiro é comunhão. Comunhão, eu partilho, eu dou algo que é meu, eu dou algo que é uma riqueza minha, que é um dom que eu tenho, e isso aqui eu coloco à disposição dos outros. Não é que eu pego de um ou de outro. E nós recebemos essa riqueza de uma espiritualidade, que é da espiritualidade de Chiara Lubich. Chiara Lubich, como vocês sabem, é a fundadora do Movimentos Focolares, e na Segunda Guerra foi inspirada por Deus, com o carisma da unidade, a difundir no mundo o ideal que todos sejam um. E para levar esse ideal para frente, onde Deus é tudo para todos, onde todos vivem essa unidade em Deus, então temos esses instrumentos e a comunhão de experiências é um desses. Chiara havia descoberto na Segunda Guerra que as palavras do Evangelho não existiam somente para serem explicadas, para sermões, para teologia, mas que deveriam ser colocadas em prática, que elas poderiam ser vividas concretamente. Então, naquele tempo, estavam debaixo das bombas e ali liam a palavra do Evangelho, a mim o fizeste. Então, Jesus era aquela pessoa doente que precisava de ajuda em meio às bombas, era aquela mãe de família com as crianças, aquela viúva com os filhos, era aquela pessoa que estava no leito que agora precisava de assistência. Dai-vos será dado. Então, no final da guerra, tinham poucas coisas, mas davam daquilo que tinham e viam que recebiam a mais. E tantas experiências concretas que se fazia naquele momento para viver a palavra concretamente. A Fazenda, quando começou também com esse espírito. O Nelson não convidou o Antônio por uma palestra. Ele foi vivendo a palavra. Foi ali no meio, e a palavra que motivou o Nelson era aquela de São Paulo, eu me fiz fraco com os fracos, e por causa dessa palavra o Nelson se aproximou. E ali no meio daquele grupo, no meio daquela turma, um foi tocado. E quando foi tocado, onde é que o Nelson levou? Não tinha um centro de recuperação. Ele levou no grupo que tentava viver a palavra. E ali era a palavra, a mim o fizeste. E Antônio fez aquela famosa experiência que vocês conhecem da fruta que ele procura para aquela jovem que estava grávida. E o Antônio fala da alegria que ele experimentou. Ele nunca contou para a gente como é que a garota ficou feliz depois ou não, mas ele sempre falou da alegria que experimentou. Então nós entendemos uma coisa com a experiência da palavra dentro dos nossos centros de recuperação, dentro das nossas casas. A experiência da palavra, ela muda a pessoa. Então, nós temos já o costume, e todos acompanham, né, na televisão, nos temas, de alguém contar a experiência. Então, mas me veio uma pergunta nesses dias que foi muito forte. Algumas experiências que eu escuto, muitas vezes não tocam a alma, e eu me pergunto por quê? Sou eu que estou fechado? E depois, perguntando a outras pessoas, alguém disse, mas está faltando ali realmente aquilo que foi feito. Às vezes falta. E depois eu pensei, é verdade.
Quando fomos inspirados, quando a nossa obra foi inspirada, e essa inspiração veio do carisma da unidade, do movimento dos focolares, a palavra sempre foi algo concreto para ser vivido. Nunca foi uma ideia, porque Jesus se encarnou não como ideia, se encarnou como gente, como pessoa de carne e osso. O Nelson, quando foi para a esquina, foi para uma experiência concreta. Antônio, uma experiência concreta. Os primeiros, uma experiência concreta. E qual foi a experiência que mudou a minha vida? Me lembro muito bem que ainda não era na fazenda, quando conheci a espiritualidade da unidade, de Chiara Lubich. Naquele dia tinha um encontro com seminaristas, com um padre e aquele grupo. E ali eu via que eu conhecia a capacidade intelectual desse rapaz, contar a experiência que agrediu e ele preparou uma caixa de chocolates e foi lá pedir desculpa para aquele que o agrediu, sendo que ele era a vítima na situação, mas ele, para viver o evangelho de dar outra face, foi lá e fez essa reconciliação com o outro e mudou. Eu vi naquele momento que as pessoas se pediam perdão, porque um havia dito uma coisa pesada para o outro. E eu comecei a questionar minha vida naquele momento. Falei assim, mas eu não faço assim. Quando voltei para casa, tinha no meu coração, não era diretamente uma palavra do Evangelho, mas a canção que tinha lá que dizia: uma corrente mais forte que o ódio e que a morte, nós sabemos o caminho ao amor. O caminho ao amor. E voltando para casa, do lado do meu quarto, tinha um com quem eu não me dava bem, todos os anos vivendo do lado, mas não me dava bem, a gente sempre discutia muito, e eu sabia que o pai dele estava no hospital. E de chegar ali por causa daquela motivação daquela tarde, daquele momento que eu tinha vivido aquilo ali com os outros, daquela alegria que estava no meu coração, eu quero viver isso aqui. De bater na porta do quarto dele, de entrar, e de ver o espanto dele, porque eu nunca ia ali falar com ele. De perguntar para ele, como é que está o teu pai? E ele depois, chorando, nunca tinha visto ele chorar, dizer de toda a história, de tudo que era a vida entre eles, do pai que estava no hospital, e no final de agradecer, porque eu fui no quarto dele. No outro dia, eu não conseguia mais ver aquele rapaz de modo negativo. Tinha mudado alguma coisa dentro de mim. Então, a experiência, ela começa a nos converter. Com todas as coisas depois que pode acontecer, com os defeitos, com as falhas que nós temos, mas é uma experiência que começa a mudar o nosso jeito de agir com as pessoas. E na fazenda, tantos e tantos e tantos, principalmente daqueles primeiros, que eu escutava como foi que um dia chegando, a palavra mexeu dentro e levou a fazer algo de concreto, de concreto. É claro que nós podemos dizer de modo geral alguma coisa, mas aquela experiência que mudou a minha vida, qual foi? Não foi uma explicação, não foi uma teoria, foi uma experiência de verdade. Eu, às vezes, vejo pessoas que dizem entre nós, não, mas a palavra que eu estou vivendo é amar. E como é que você ama? Fazendo o bem. Então, conta uma experiência de como é que você fez o bem. Eu fiz o bem amando. Então, começa a fazer um giro de uma coisa que não chega a lugar nenhum. Então, qual é a experiência? Não, a experiência que eu fiz foi dar de graça o que recebi de graça. Como é que você viveu isso? Não, eu passei o ano na fazenda. E qual foi a experiência que fez você realmente mudar? Não, é que eu decidi depois permanecer. Pode ser que alguém fez uma renúncia grande de alguma coisa e depois permaneceu, e pode se tornar palavra se foi aquilo. Mas aí eu pergunto, mas nesse dar de graça, qual foi a experiência concreta que você fez com uma pessoa? Porque senão nós vamos contar experiências que são teóricas, mas depois na prática, eu fui capaz de partilhar daquilo que eu tinha no meu guarda-roupa com alguém? Eu fui capaz de ir lá me reconciliar com alguém com quem eu não me dava bem? Eu fui capaz de perder o meu tempo, de deixar o meu tempo por causa de alguém que está doente, ir lá do lado e permanecer do lado? Eu fui capaz de, naquele momento, controlar uma reação só para viver a palavra com aquela pessoa? Eu fui capaz de ir atrás daquele outro que tinha falado mal de mim e ali fazer um gesto de amor, um ato de amor para essa pessoa? Então, são experiências concretas que mexem com a nossa alma, que mexem com aquilo que nós temos por dentro. Me lembro de um que, com muitos meses na fazenda, não conseguia dar passo. E me lembro que nós tínhamos ido para Pacatuba, lá no Ceará, que estava na missão de preparação de abertura. E tinha muito trabalho aquele dia. E eu lembro que naquele dia veio a notícia de que o Padre César, que vocês conhecem,
estava no hospital e não estava bem. A situação era muito grave. E fomos convidados aquele dia a colocar tudo, oferecer tudo, realmente pela vida do Padre César. E naquele dia, esse rapaz que tinha muita dificuldade de viver as experiências, eu vi que durante o dia ele trabalhou, que ele fez as coisas. À noite estávamos todos nós dormindo no chão e eu percebi que alguém me procurava e falei, estou aqui. Ele disse, preciso falar. E disse, eu estou numa alegria que eu não me aguento, porque hoje eu vivi, hoje eu me doei, hoje eu decidi realmente viver a palavra e eu tinha que viver essa palavra com essa força hoje de dizer, eu tenho que fazer pelo meu irmão, eu tenho que amar o meu irmão, eu tenho que realmente dar esse passo, eu tenho que acreditar. Então, hoje eu vivi. E ele me disse, e começou assim, eu vivi aquela dai-vos será dado. Porque eu pensei, tem um que está falando ali que esqueceu a toalha de banho, e eu trouxe duas, estão limpas. Então, aqui eu tenho a toalha e eu vou agora dar para ele isso aqui para ver a palavra. E fui lá e ofereci aquela toalha. E depois fui trabalhar. E passei o dia assim. Então, não é que eu recebi outra toalha, mas me veio uma alegria durante o dia que eu não tinha experimentado, porque eu vivi a palavra. E talvez você pense, mas eu tenho que viver a palavra em coisas grandes. Você sabe que não. Você sabe que a palavra a gente vive em coisas pequenas. E podemos viver em coisas pequenas e devemos viver em coisas pequenas, porque não é sempre que conseguimos fazer coisas grandes. Mas aquela pequena experiência que eu faço, essa experiência pode mover tudo, pode transformar tudo. E num outro vídeo que nós temos, eu conto a experiência, daquela experiência da rua, de encontrar um garoto no meio da rua, e de segurar a mão dele no meio da rua, e de repente ele fala, Márcio, estou com fome. E de olhar para ele e reconhecer nele um garoto que tinha chegado lá no Maranhão alguns anos antes e tinha chegado num trem e nós acolhemos, depois ele quis voltar para sua terra, que era o Ceará, voltou para ali e agora estava no meio da rua. E de estar junto com ele, e de estar ali, e depois ir lá almoçar com ele. E depois ele voltou para o buraco onde ele morava, ali no muro, e me mostrou onde é que ele ficava. Passei ali várias vezes, não encontrei mais. E um dia o encontrei dentro de uma igreja, de uma instituição de religiosas que o tinham acolhido, tinham colocado na escola e ele estava ali. E depois tantas outras histórias que vieram dele em outros lugares onde ele foi para frente. Então, aquilo mexeu sempre comigo porque eu pensei, a experiência que eu faço pode ser pequenininha, mas o que Deus faz em cima dessa experiência pequenininha pode ser muito grande. Esses milagres, isso que acontece na minha vida e do outro, pode acontecer porque Deus age na experiência que eu estou à disposição para fazer naquela palavra. Então é aquela experiência, me lembro de uma vez no supermercado que estava com pressa porque tinha que celebrar a missa e tinha que pagar as compras e tinha gente na frente e uma senhora que demorava na minha frente e eu já comecei a ficar aborrecido e me lembrei que o Evangelho disse, se um te pede para andar 1 quilômetro, anda 2 com ele. E perguntei à senhora, eu posso colocar as coisas da senhora numa sacola para viver a palavra? E ela me agradeceu e eu coloquei as coisas na sacola, ela me disse, olha, coloca essa aqui separado. Eu coloquei no final, ela me agradeceu, eu passei as compras, cheguei a tempo para a missa e cheguei feliz e não aborrecido, porque primeiro eu queria até deixar as compras. Então são experiências tão pequenas, mas que fazem uma diferença. Na casa onde eu vivo tem um senhor com 60 anos, ele viveu em instituições, em estrada, e ele gosta de conversar. E às vezes não é que eu estou com paciência para ouvir tanta coisa, mas tantas vezes eu paro e digo, mas o que é mais importante agora é estar com ele. E de sentar do lado e ouvir, como uma pequena experiência agora de viver com meu irmão. Não precisa ser experiência grande, mas aquela experiência pequena que eu faço porque acredito, porque vejo, é possível viver a experiência da palavra. Isso transforma. E poderíamos contar experiências e mais experiências dos nossos, que vivem na radicalidade dentro das fazendas. Talvez você me pergunte assim, Padre Márcio, mas eu acho que eu não vou conseguir ser santo, como vocês estão pensando. Olha, eu sei, mas não se trata aqui de pensar eu sou santo. Se trata de ter gesto de santidade. E nas nossas fazendas, quantos jovens que passaram pela droga que eu vi gestos de santidade. Gestos realmente que eram gestos de uma nobreza, de uma grandeza, que são únicos. Então, hoje, na fazenda, nós temos uma orientação,
algo que nos ajuda, que é a frase, fato, fruto. Cuidado, não transforme isso num esquema. Porque quando nós esquematizamos aquilo que é de Deus, a graça começa a fugir, a beleza começa a fugir. Frase, fato e fruto é para orientar internamente, para eu me perguntar, mas tem uma frase, a palavra que eu estou vivendo? Tem uma inspiração? Eu fui inspirado a viver essa palavra nesse momento? Tem um fato que aconteceu? Realmente teve algum resultado interno ou externo dessa experiência? Mas não transforme isso em esquema. Porque senão a gente começa a manipular a palavra. E a palavra não pode ser manipulada. A palavra, sempre que ela é manipulada, ela não dá a resposta que Deus quer dar para nós. Porque a palavra de Deus é sempre resposta. É sempre resposta para o nosso coração. Então, o convite para viver bem as experiências da palavra. Vamos olhar em redor. É a palavra do dia que eu tenho que viver? Se tem a possibilidade de viver aquela palavra do dia, vou viver a palavra do dia. Não tenho a possibilidade de viver a palavra do dia, mas veio outra. Hoje não é perdão, mas hoje eu posso perdoar. Posso perdoar. Hoje é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E tinha uma proposta que era errada, mas eu lembrei dessa palavra. Dai-vos será dado. É essa proposta que eu posso viver. Eu vou viver essa palavra hoje. Cada palavra de cada dia é uma inspiração para eu viver em Deus. Viver bem o momento presente. Viver bem o momento presente. Tem uma outra palavra que a gente usa às vezes para manipular. Quando a gente fala, não, hoje vamos colocar amar sempre. Quase como sinônimo de não amar nunca. Porque a gente às vezes manipula, não, coloca aí amar sempre. Eu prefiro às vezes dizer recomeçar sempre. Porque amar sempre é uma proposta. E depois outra coisa, experiência da palavra eu não imponho ao outro. Eu não digo ao outro, você tem que amar. Eu posso orientar o outro e dizer, olha, está faltando, né? Podia fazer um esforço, podia dar um passo. Mas amar, sou eu que me coloco à disposição. Sou eu que me coloco à disposição. Agora, eu tenho pena de alguém que de repente está entre nós e diz, eu não quero amar. Porque a palavra diz, a quem tem será dado, a quem não tem, até o pouco que tem será tirado. Então, se eu não amo, eu vou perder até o pouco de amor que eu tenho. Crescer nessa disposição de amar. Começa com aquela, não faço para o próximo aquilo que não quero que faça para mim. Ou muda isso e diz, fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. Ou eu pego de Jesus, da Escritura, ama o teu próximo como a ti mesmo. E aqui para frente, e vamos, e vamos. A nossa obra, ela se manteve firme até hoje porque tem experiências da palavra, concretas, não explicação, não sermão, não teoria. Foge da teoria. Foge também daquilo que é uma explicação emocional. A experiência que eu vivi hoje é que eu olhei para o céu e fiquei feliz porque agradeci a Deus pela beleza da criação. É bonito isso. Mas qual foi a experiência verdadeira que eu vivi aqui? E a experiência, ela me coloca no relacionamento com o outro. Ela me coloca com as pessoas. Eu, Deus e o irmão. Frase, fato e fruto é uma orientação interna, não esquema. É uma possibilidade que eu tenho de me fazer a pergunta, eu estou vivendo a palavra? E cada dia perguntar, como posso viver hoje a palavra para amar mais? E se é para começar, vamos começar cedo. Porque às vezes de tarde, se a gente vai deixar para viver à tarde ou à noite, às vezes a gente está cansado, às vezes surge a oportunidade. Mas se é para viver um ato de amor, uma experiência, um ato de amor concreto, vamos começar cedo. Já fazer alguma coisinha, fazer outra. Esses dias de férias com a minha família, estava em casa e às vezes me perguntava, porque nas férias você está muito tranquilo, mas que experiência posso viver? Aquela de preparar o café para um, de servir uma coisa para o outro, de sentar com o outro ali para conversar quando o outro está sozinho, de realmente ali criar um ambiente favorável para as pessoas e de depois experimentar essa graça de Deus no meio da família, de crescer ali. Até um café que eu faço por amor para o outro é palavra vivida. Porque Jesus disse que um copo d'água que eu faço por amor não vai ser esquecido. Então vamos para frente? Viver essa proposta da radicalidade da palavra de Deus entre nós com essa força? Comunhão de experiências. Comunhão de experiências. Tendo dentro do meu coração, a experiência ela é concreta, é algo que eu faço concretamente. E se pergunta, qual foi a palavra que eu vivi na fazenda que me mudou? Qual foi a experiência que eu fiz em relação ao meu irmão que me mudou?
quando eu mudo, até o jeito de usar o banheiro muda, porque eu vou pensar no outro que vem atrás. O jeito de trabalhar na cozinha muda, porque eu vou pensar nas pessoas que eu vou servir. O jeito de limpar a casa muda, porque eu penso em cada irmão. O jeito de arrumar minha cama muda, porque eu penso agora na harmonia do ambiente. O jeito de tratar o outro muda, porque eu penso no coração do próximo. O jeito de ir para a capela para a oração muda, porque eu não quero aparecer, eu quero agora ter esse relacionamento com Deus. Tudo muda. E essa mudança é a nossa recuperação, que resgata a nossa beleza e a nossa dignidade. Para frente, juntos, lembrando ao outro, nossa experiência da palavra, nossa comunhão de experiência. Obrigado.